Estamos aí fazendo a transmissão de novo ao vivo da Igreja Presbiteriana de São Joaquim da Barra, aqui do templo. Estamos com o grupo de louvor aqui. Ainda não podemos fazer os cultos presenciais, mas de qualquer maneira, Deus preparou esse meio para a gente estar fazendo aqui. E a gente quer dar as boas-vindas a todos vocês. É uma alegria poder estar aqui, mesmo assim dessa forma, mas ainda proclamando a verdade, pregando a palavra do Senhor, e que a santa palavra de Deus abençoe a vida, o coração de cada família, de cada um que estiver agora nesse momento aí se preparando para louvar ao Senhor, para bendizer ao Senhor, oferecer a Ele em família. Eu acredito, muitas famílias estão agora lá em seus lares e estão louvando ao Senhor também, com um conjunto, em oração e em espírito. E isso é muito bom, Ensina as crianças, traz as crianças ao redor para pelo menos no momento de louvor, vocês estarem cantando juntos aí em casa, ou pelo menos ouvindo. É um momento precioso da igreja, onde nós louvamos, nós bendizemos o nome do Senhor, exaltamos ao Senhor que cuida de nós, que mesmo nesse tempo de tantas coisas tristes que a gente escuta, mas o Senhor tem sustentado a vida, o Senhor tem consolado os corações para a glória dEle mesmo. Deus abençoe você que está nos vendo agora esse momento, e Deus abençoe todos nós aqui que estamos nos preparando para oferecer o culto de adoração ao nome de Jesus. O Senhor abençoe todos nós. Vamos então ver a palavra de Deus no segundo livro de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, nos versos número 2. Esse foi o tema principal, foi o tema de abertura da escola dominical de hoje. E ele diz para Timóteo, Paulo, estando preso, numa masmorra, aguardando a execução, ele diz para Timóteo, ele motiva Timóteo, ele dá uma palavra de motivação a Timóteo. Ele diz assim: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Paulo motiva o seu filho Timóteo para que ele continue, para que ele siga em frente, para que ele não seja abalado com todas as situações que Paulo estava vivendo. Paulo, prisioneiro, acusado de um crime que ele não cometeu. Então, como nós dissemos pela manhã, os fake news, Então ali, olha, você viu Paulo, aquele pregador, ele está preso, ele está sendo acusado de ter sido um dos responsáveis, a liderança responsável por ter colocado fogo na cidade. Muitos morreram. E então, ali, quem sabe Timóteo intimidado, mas aí Paulo exorta o seu filho na fé: olha, Timóteo, prega a palavra, continue, seja insistente, repreende, exorta, confronta o pecado, não deixe que isso abale a sua vida e que nem você deixe de abençoar a igreja e o povo de Deus. Faça isso com toda a paciência, faça isso com amor, não abandone, ensina a doutrina, porque ela salvará a ti mesmo e aos teus ouvintes. Uma outra palavra que ele deu também a Timóteo. Então nós estamos aqui exortados pelo mesmo apóstolo Paulo, insistindo, pregando a palavra, exortando, trazendo a palavra de Deus com paciência e com todo amor para você e para mim, e também para mim, ao meu coração também, para a glória do nosso Deus. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado por esses momentos. Nós queremos oferecer ao Senhor esse culto, Senhor. Queremos oferecer ao Senhor, não só esse culto, é verdade, queremos oferecer ao Senhor as nossas vidas, Senhor. Toma, Senhor, as nossas vidas nas suas mãos e continua fazendo a obra que um dia o Senhor começou. Abençoa cada um de nós, abençoa esse grupo, essas pessoas que, Senhor, eles têm vindo aqui para te adorar, para te louvar e para trabalhar na tua casa. Abençoa todos esses que estão vendo agora, ouvindo essa mensagem, que o Senhor fale com poder na vida e nos corações de cada um de nós, Senhor, pelo poder da tua palavra.
pela instrumentalidade do Espírito Santo de Deus, Senhor. Fala, Senhor, e transforma vidas para o louvor do Seu nome. E é isso que nós te pedimos, Senhor, enquanto nós te adoramos, enquanto nós oferecemos ao Senhor um culto de adoração ao Teu nome. O Senhor, na Tua bondade, no Teu amor, derrama sobre nós da Tua paz, derrama sobre nós, Senhor, das Tuas bênçãos, e cura, Senhor, o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar uma canção com o nosso grupo de louvor. Vamos cantar ao Senhor, vamos bendizer o nome do Senhor. Quando a mão
ajuda não, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Amém, amém. E navega com fé em Jesus e tu verás que bonança se faz. Que maravilha! Nós temos que estar no barco mesmo com Jesus. Jesus é tudo para nós. Jesus nos dá segurança, Jesus nos dá da sua paz, Jesus nos dá a própria vida, Ele é o autor da própria vida. Nós estamos seguros nas mãos de Jesus. O Senhor abençoe. A palavra de Deus no livro de Provérbios, no capítulo 3, versos 9 e 10, diz o seguinte: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. A palavra de Deus hoje traz mais uma promessa. Nós temos que olhar para a palavra de Deus, ler a palavra de Deus e agir com fé. Ela está dizendo para nós, para que nós tenhamos, coloquemos em ordem a nossa casa e colocamos as primeiras coisas nos primeiros lugares, para nós estarmos abençoando, para nós estarmos honrando ao Senhor com aquilo que é primeiro, as primícias, o melhor, e o Senhor então certamente abençoará. Hoje nós fomos abençoados, nós fomos almoçar, fomos convidados, fomos almoçar na casa de um irmão, e foi assim, com toda a segurança, claro, poucas pessoas, 4 pessoas, foi isso que aconteceu, e estávamos lá, bem separados, mas foi uma bênção, e eu achei que isso, nesse momento, não é? Uma coisa assim, difícil até, mas houve essa situação, um pessoal bem querido, bem próximo de nós, sempre estamos por ali, e foi uma bênção, a gente poder estar junto ali, e o Senhor abençoando aquele momento. E eu queria que você agora então pensasse sobre isso, que você honrasse ao Senhor com as primícias, aquilo que Deus tem colocado de melhor na sua vida, tem dado sustento na sua casa, tem abençoado a sua casa com provisão, tem abençoado a sua casa com trabalho. Então você abençoe também ao seu irmão, abençoe a igreja, para que haja mantimento, para que a gente possa socorrer os necessitados, e para que a obra do Senhor continue, para que a obra do Senhor prospere. Nós temos planos, como nós falamos aqui, de alcançar mais vidas nessa cidade, e também de oferecer mais serviços aqui também nessa cidade. E se você acredita que essa igreja é uma igreja fiel ao Senhor, se você acredita que essa igreja é uma igreja que faz o trabalho com fidelidade, que essa igreja é uma igreja séria, se você acredita nisso, então faça a sua oferta e traga na casa do Senhor os seus dízimos também, você que é membro dessa igreja. Você pode fazer isso hoje transferindo para a igreja, você nem precisa estar aqui. Nós temos muitas facilidades. Faça isso, então. Está sendo transmitido aí, o Heitor está me dizendo, que está sendo colocado aí o número da conta, o número do banco, da agência. Você pode fazer isso. Então, mais uma vez, se você acha que essa igreja é uma igreja séria, se você acha que essa igreja tem realmente a intenção de ser uma bênção nessa cidade, aonde Deus levar, nós temos também um trabalho em Ipuã, estamos querendo ali a presença do Evangelho em Ipuã pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, é um projeto que nós temos também. Se você acredita realmente que essa igreja trabalha para a glória do Senhor, faça a sua oferta. E você que é membro dessa igreja, faça a sua oferta e traga os seus dízimos também, para que a obra prospere aqui nesse lugar. Vamos então agora passar para o Ministério de Louvor, e eles vão então bendizer o nome do nosso Deus.
Bendita hora de oração que acalma o aflito coração, o qual por meio de Jesus ao Pai suplica auxílio e luz. Em tempos de cuidado e dor, refúgio tenho em meu Senhor, vencendo a dil da tentação, bendigo a hora de oração, vencendo a dil da tentação, bendigo a hora de oração. Bendita a hora de oração, quando a fervente petição se eleva ao trono do Senhor, que atende a voz do meu clamor, pois Ele ordena recorrer ao seu amor, ao seu poder. Contente sem perturbação, eu busco a hora de oração. Contente sem perturbação, eu busco a hora de oração. Bendita a hora de oração, de santa paz e comunhão. Desejo enquanto aqui me achar, com fé constante, humilde orar. Enfim, no resplendor de Deus, na glória dos mais altos céus, lembrar-me com gratidão das horas suaves de oração. Lembrar-me com gratidão das horas suaves de oração. Nós queremos ouvir tua voz, teu louvor sempre esteja entre nós. Queremos ser, Senhor, mais sábios na verdade e no amor. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos seja onde for, embora a dor nos cerque na viagem. Marcharemos na coragem do Senhor. A escuridão da noite descer, só pela graça e fé viver, com esperança e com coragem, na alegria ou na dor. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos seja onde for,
coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos na coragem do Senhor. Santo Deus, Pai amado, que nós tenhamos, ó Pai, cada dia mais coragem, ó Pai, de falar do Teu Evangelho, de viver o Teu Evangelho, Santo Deus, de testemunhar com as nossas vidas e com as nossas bocas, ó Pai, de tudo que o Senhor fez por nós. Em primeiro lugar, Santo Deus, pela salvação, Pai querido. Amém. Como somos gratos, ó Pai, porque hoje nós temos a certeza que um dia nós iremos nos encontrar, Pai querido. E também, Senhor, agradecer por tantas outras coisas que o Senhor nos dá todos os dias, Pai querido. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por esta igreja, Santo Deus. Obrigado, Senhor, porque a palavra está se propagando, ó Pai. Obrigado pelas pessoas que se dispuseram, Senhor, a estar aqui hoje para trabalhar para Ti, Santo Deus. Pai querido, obrigado por estes louvores cantados a Ti, Senhor. Pai querido, que o Senhor abençoe a palavra que será dita nessa noite, Santo Deus, que ela venha de encontro aos nossos corações, que ela venha nos incomodar, que ela venha mudar o nosso viver, Santo Deus. Pai querido, também eu te peço teu perdão, Pai querido, que o Senhor limpe as nossas almas, que o Senhor feche as brechas, ó Pai, para que o inimigo não tenha poder sobre nós, Santo Deus, e que o Espírito Santo, Senhor, nos incomode, nos ajude, Santo Deus, a viver cada dia para Ti. Obrigado por tudo, Senhor. Eu oro e agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Meus queridos, nós estaremos agora então fazendo a exposição bíblica e eu queria que vocês agora então estivessem abrindo a palavra do Senhor no livro de João. Livro de João, capítulo 11, o Evangelho de João. No capítulo 11, a ressurreição de Lázaro. João 11. Eu vou ler então. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas, se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhe acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro,
mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: Vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular: O mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa a consolavam. Vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhes aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: Onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram aos judeus: Vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E, tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto em um lençol. Então lhes ordenou Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram os feitos que Jesus realizara. Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra aqui foi lida, Senhor, com todo o temor, e o nosso coração fica feliz, Senhor, de ver tantas maravilhas que o Senhor faz. Sim, Senhor, que o Senhor faz. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado. Louvado seja o teu nome, porque essas coisas ficaram registradas para a glória do Senhor e para o nosso próprio bem. Muito obrigado. Agora, Senhor, te peço, por favor, que o Senhor se compadeça de nós e permita que mais algumas palavras, ainda que humanas, mas guiadas pelo Senhor, esclareçam mentes e corações na instrumentalidade do teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Deus quer
que nós vivamos. E nós estamos então falando sobre a ressurreição de Lázaro. Jesus, como nós vimos aqui, era amigo da família. Ele era amigo de Marta, de Maria e de Lázaro. Um texto bastante conhecido. E vamos acompanhando então o texto e Deus nos ajude a enxergar algumas lições por aqui nesse texto. Uma difícil decisão quando então nós, olhando para o texto, vimos ali que assim que Jesus foi avisado, Jesus foi então informado com respeito a Lázaro que estava doente, ele, junto com os seus discípulos por ali, ele decidiu então ficar por ali. Ele realmente amava aquela família. E os discípulos sabiam que Jesus amava aquela família. Mas ele resolveu ficar. Surpreendentemente, ele, ao invés de ele falar o quê? Lázaro está doente, como que talvez ele não soubesse, porque ele sabia todas as coisas. Ele sabia exatamente o que estava para acontecer. Mas aqueles que estavam ao seu lado não sabiam. Eles não sabiam. Jesus sabia sim o que ia acontecer. Porque Jesus sabia todas as coisas, mas aqueles que estavam por ali, que andavam com Jesus e que sabiam que Jesus amava aquela família, eles não sabiam. E ele teve que tomar uma decisão ali, ele tomou uma decisão um pouco controvertida. Talvez as pessoas esperassem que Jesus fosse rapidamente atender ao pedido. Lázaro está doente, vamos acudi-lo. Quem sabe? Ou vamos orar aqui, como ele fez com um servo que disse, não é preciso ir até a minha casa, manda uma palavra e ele vai ser salvo, ele vai ficar bom, porque eu também tenho homens aos meus comandos e falo para um, vai para tal lugar e ele vai, faça tal coisa e ele faz, mande uma palavra. Mas Jesus nem ao menos deu uma palavra, mas apenas disse que aquela doença não era para a morte. E então talvez os discípulos ficando sem saber muito bem do que significava aquilo, mas houve uma certa tranquilidade. De onde Jesus estava até onde os acontecimentos na casa de Marta e Maria, era uma distância mais ou menos de 80 quilômetros. Um homem a pé, ele percorre essa distância sem parar em 4 dias. Andando normalmente, vamos dizer assim. Ele percorre 2.900 metros por hora. Um homem a pé. Então eu fiz as contas ali e achei que da onde ele estava ele levaria não 4 dias, mas 17 horas. Se ele não parasse. Um pouco mais, 17,2 seria o quanto Jesus deveria demorar-se para chegar. Por isso, o texto nos informa que ele ficou 2 dias parado. E depois ele resolveu ir, então, não é? Ele resolveu ir e ficou, demorou-se aquele tempo para chegar até lá, em torno de 4 dias. O fato é que ele estava sepultado já há 4 dias, porque o mensageiro levou praticamente 2 dias até chegar onde Jesus estava. E nesse interim, Lázaro já tinha morrido. E ele falou, está enfermo. Mas Lázaro já estava morto. Porque Jesus se demorou 2 dias, e se ele levou mais 2 dias, e eles informaram que Lázaro estava morto há 4 dias, nós temos que supor que quando o mensageiro chegou, Lázaro, ele já não estava mais doente, mas ele estava morto. Mas então, são essas as informações que nós temos. Mas qual o propósito então de Jesus se demorar então esse tempo e deixar que Lázaro ali estivesse passando por esse momento tão difícil, no qual todos nós teremos que passar um dia, se Jesus não voltar e nós formos levados e transformados antes que passemos pela morte, como diz a palavra de Deus. O propósito nós vemos aqui
No verso número 4, onde ele diz: ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, mas sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. O propósito desses acontecimentos é que a glória de Deus seria promovida e a glória do Filho de Deus seria promovida. Esse era o propósito de todos esses acontecimentos, dessa demora de Jesus, desse tempo, dessa caminhada que ele deveria fazer, dessas palavras que ele deixou registrado aqui para o nosso ensino. Tudo isso é para a glória de Deus e para a glória do Filho de Deus, a glória de Jesus. Muitas pessoas dizem hoje em dia, a gente encontra pessoas e diz que acredita em Deus. Eu acredito em Deus, eu tenho muita fé em Deus. Mas aí então não dá glórias a Jesus e se envolve com tantas outras coisas que estão muito distante da pessoa de Jesus. Se envolve com filosofias, se envolve até com religiosidade, é verdade sim, religiosidade, e são envolvidos nessa religiosidade em doutrinas contaminadas, doutrinas falsas, que levam o homem à perdição e não dão glórias a Jesus. Gente que pensa que pode ser o seu próprio Salvador. De maneira que, se morrer, deve então passar um período de sofrimento, num lugar de tormento, para purgar os seus pecados. Uma desonra a Jesus Cristo, não honra o Filho de Deus. Porque o Filho de Deus morreu absolutamente por nada, então eu preciso fazer algo para que eu tenha então paz com Deus, para que eu seja aceito por Deus? Pessoas que dizem acreditar e ter muita fé, mas são levadas por doutrinas falsas, espúrias, contaminadas, onde arrastam para a perdição eterna porque não honra o Filho de Deus. E o texto diz que aqui toda essa escritura, inclusive esse texto, é para a glória de Deus. Aliás, tudo é para a glória de Deus. O fim e propósito de nós vivermos aqui é para a glória de Deus. Esse é o fim e o propósito de nós termos nascido aqui e viver a nossa vida cotidiana, ter uma família, ter amigos, ter irmãos. Tudo isso é para a glória de Deus. E nós honramos e nós glorificamos a Deus honrando ao Filho de Deus, a Jesus, porque Ele é o autor da nossa salvação e Ele é o autor da própria vida. O texto de João, nesse mesmo evangelho, no capítulo 5, o verso 23, Jesus disse, a fim de que todos honrem o Filho, de modo que honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Como, pois, alguém pode dizer que tem fé em Deus, que acredita em Deus, mas não sabe nada a respeito de Jesus, não dá honra a Jesus, não se ajoelha aos pés de Jesus e não o tem como seu verdadeiro e único e suficiente Salvador? E querem se tornar salvadores de si mesmo. Como podem honrar a Jesus dessa maneira? Não honra a Jesus, o texto é claro. Jesus é límpido, é cristalino. Quem não honra o Filho, não honra o Pai. Não há salvação para essas pessoas. Ninguém pode ser o seu Salvador. Só Jesus é o nosso Senhor e Salvador. E a igreja se alegra com isso, em saber que Jesus fez tudo por nós, porque se dependesse de nós fazermos alguma coisa por nós mesmos, nós não seríamos aceitos. Somos pecadores. Mas Jesus não. O sacrifício puro e perfeito. E ainda temos de dizer aqui que Jesus é o nosso próprio Deus encarnado. Ele mesmo declarou nas Escrituras. E Jesus, muito sabiamente, para o nosso ensino, para a nossa correção, para a exortação,
Como diz o apóstolo Paulo, ele mesmo disse: eu e o Pai somos um. Em essência, ele é o próprio Deus. Na pessoa do Filho. Voltemos àquele espaço de tempo que nós falamos que houve 4 dias. Eu já disse isso, já ensinei aqui nessa igreja, aqui na escola dominical. O propósito era claro. Jesus queria mostrar para as pessoas que ele tinha autoridade divina. Ele era o autor da vida, ele tinha autoridade. E ele se demorou 4 dias. Foram 4 dias, Senhor. Já cheira mal. Tirai a pedra, foi o que ele disse, tirai a pedra. Senhor, mas já cheira mal, 4 dias. Não te disse eu, se creres verás a glória de Deus. Lázaro, vem para fora. Clamou em alta voz, por isso estou gritando aqui. Clamou em alta voz. Lázaro! Mas talvez ele pudesse ter dado um sussurro. E a vida voltaria. Mas ele disse para que as pessoas pudessem crer. Pudessem ser derrubadas da sua incredulidade. Pudessem ser restauradas, pudessem ser levantadas dos seus túmulos espirituais. E pudessem crer e ver a glória, o poder de Jesus Cristo. Por isso ele clamou em alta voz. Não por causa dele, mas por nossa causa. Por causa daquelas pessoas que estavam lá. Para que eles pudessem crer. E pudessem sair dos seus túmulos espirituais. 4 dias. Havia ali um entendimento entre os judeus que estavam lá. De que se alguém tivesse morrido por 3 dias, um homem de Deus, feito Elias, por exemplo, Eliseu, se ele clamasse ao Senhor, Deus o ouviria. E o homem então poderia trazer de novo a vida àquela pessoa. Mas se fosse depois de 3 dias, se passasse mais um período maior do que 3 dias, só mesmo o próprio Deus. Senhor, já cheira mal. Já é de 4 dias. E Jesus, no seu poder, do próprio Deus, tirou do túmulo Lázaro. Jesus é o próprio Deus encarnado. A Escritura revela, a maior revelação, toda a revelação do nosso Deus, a Bíblia, ela nos traz aqui que Jesus é o próprio Deus. Ela nos diz no próprio Evangelho de João que no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E você continua lendo a Escritura no mesmo texto, no mesmo capítulo. E ele diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. O que dizer sobre a verdade escriturística? Toda a Escritura, que é inspirada por Deus, veio do próprio coração de Deus, para nós, hoje aqui, para nós vermos e darmos glórias a Jesus, que é o nosso Salvador. Essa morte, essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus e para a glória do Filho de Jesus Cristo. Meus irmãos, nós temos que dar glória ao Senhor, porque Ele veio restaurar, Ele veio reconciliar, Ele veio tirar da morte, do estado de morte espiritual, todos nós, assim como Ele deu vida para Lázaro, Ele também deu vida a todos nós, porque a palavra de Deus nos diz e nos informa assim, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nós recebemos a sentença de morte, separação de Deus. Quando nossos pais, os nossos representantes lá no Éden, eles pecaram, houve a grande transformação, uma transformação cósmica, a natureza se transformou, o homem se transformou,
o homem se desconectou de Deus. Então, Deus passando pelo paraíso, ali pelo jardim, Adão, aonde você está? Como se ele não soubesse, isso é só uma retórica. Senhor, ouvi a sua voz, e porque estava nu, tive medo. Mas quem te falou que estava nu? Comesse do fruto que ordenei que não comesses? Medo de Deus. Deus, na viração do dia, naquele tempo maravilhoso, eu sempre fico imaginando que a Bíblia nos fala que na viração do dia, o Senhor, ele se encontrava com o seu servo, Adão. E eu imagino umas árvores muito lindas, um lugar bacana, ao pôr do sol. Quem sabe Adão tivesse feito um banco de madeira ali, sei lá. E ele sentava ali e esperava o Senhor. E o Senhor vinha e conversava com ele. E era maravilhoso. Eu fico imaginando essa cena. Senhor, eu vi a sua voz e tive medo. Porque agora tem medo de estar desconectado com Deus. Está reprovado na presença do Senhor. Totalmente reprovado na presença do Senhor. Por isso tive medo. Agora tem medo, o homem tem medo de Deus. Não quer se aproximar de Deus, quer fugir de Deus. A natureza humana agora é assim que se tornou depois do pecado. Quer fugir de Deus. Não quer prestar contas a Deus. Não quer adorar a Deus. Não quer dar satisfação a Deus. Ele quis ser igual a Deus. Agora ele tem medo de Deus. E ele foge de Deus. Está desconectado de Deus. E ele está desconectado também dos homens. Você comeu do fruto? A mulher que o Senhor me deu. Foi ela. Foi ela quem me deu e eu comi. Foi ela, a mulher que o Senhor me deu. Os homens estão desconectados entre si. Agora estão afastados. E também agora estão desconectados da natureza, porque a natureza agora já não mais produz só as coisas boas. Agora a natureza agora produz coisas ruins. E nós temos um trabalho danado para ganhar o pão de cada dia. E nós fomos desconectados da própria vida, porque o homem passou a morrer. O homem passou agora a ter que atravessar essa situação, a realidade da morte. E a Bíblia então nos diz que pior do que isso, a desconexão com Deus significa que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas Deus, em Jesus Cristo, pela fé, pela graça e pela fé em Jesus Cristo, Ele nos vivifica, Ele nos dá vida. Estando nós mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos dá vida. Ele é o autor da vida, é isso que a Bíblia fala. Ele pode nos tirar dos nossos túmulos espirituais e nos vivificar e nos reconectar com Deus. Por isso nós temos que dar honra e glória ao nosso Jesus. Não te disse eu, se creres verás a glória de Deus. Você pode estar apodrecido nos seus pecados, seja qual ele for. Você pode estar adoecido nos seus pecados. Não importa. Creia em Jesus, dê glórias a Jesus, tenha Ele como seu Salvador pessoal e Ele vai vivificar a sua vida. Ele vai restaurar a sua vida. Ele vai reconectar a sua vida com Deus e vai te dar a salvação. Você não vai ser mais alvo da ira de Deus, da ira vindoura de Deus, porque você está coberto com a salvação de Jesus, que só Jesus Cristo pode dar. Disse Jesus, eu sou a ressurreição, no verso número 25, eu sou a ressurreição e a vida, quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Nós temos a esperança da vida eterna em Jesus Cristo. Mas há necessidade, uma necessidade, você precisa ser informado. Tudo começa com algo que tem que acontecer em nós. É o arrependimento de pecado. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Tudo começa por aí. O arrependimento.
Muitas pessoas escutam por demais a Escritura, escutam por demais a Bíblia e até veem coisas maravilhosas acontecerem, mas mesmo assim os seus corações são os corações incrédulos, uns corações endurecidos. Não são os corações propensos ao arrependimento de pecado. Veja que no verso 45, 46, isso nos é informado. Diz a Escritura que muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus tinha realizado. E logo em seguida, se você continuar no texto, você vai ver que ali começou uma trama de morte para matar Jesus. Muitas pessoas veem as coisas maravilhosas, escutam a Escritura, lhe é dito que a salvação é de graça, que a salvação é pela fé em Jesus Cristo e que é Deus quem coloca a fé no seu coração e você precisa passar pelo arrependimento. Você precisa se arrepender do seu pecado. Você precisa entender que você não pode fazer nada por você mesmo. Mas Jesus, sim, ele morreu na cruz para pagamento de pecado. E se você se render aos seus pés, se você der honra a Jesus, se você resolver no seu coração arrepender-se de todo o mal que você fez e depositar toda a confiança na obra de salvação de Jesus, então você tem a vida eterna. E quantas pessoas escutam isso, mas entra por um ouvido e sai por outro, e até fazem pouco caso. Porque não acreditam na Bíblia, não acreditam nesse livro santo que aqui nos informa a respeito de tudo isso. Essas pessoas têm a síndrome de Faraó. Quanto mais você vai precisar escutar, quanto mais você vai precisar ouvir e ver para crer que Jesus é o Senhor, que a salvação está em Jesus Cristo, quanto mais. O Faraó, ele foi seguindo a cada momento. Muitas pessoas acontecem isso nos momentos de aflição, nos momentos de maior necessidade. Há uma grande necessidade, uma coisa terrível aconteceu na família. As pessoas correm para a igreja. Correm para aqueles filhos de Deus. Ah, me ajuda em oração. Vamos orar. Vamos orar. Os filhos de Deus estão sempre prontos a orar pelas pessoas, a ler a Bíblia, a aproximar as pessoas. Isso é dever. E é o privilégio que foi nos dado por Jesus, de levar as pessoas ao conhecimento do Salvador. Que bênção maior você poderia fazer para alguém se levasse alguém aos pés de Jesus? Então as pessoas vêm, nos procuram e nós oramos com elas. Nós oramos com a família. E aí Jesus abençoa aquela casa. E a pessoa vem na semana seguinte para a igreja cheia de alegria. E na outra semana ela vem também. E na outra semana ela já não vem. Aí na outra ela vem. Aí na outra semana ela já não vem. E na outra também não vem. E na outra também não vem. E depois desaparece. Seu coração se tornou o quê? O que ela estava querendo? Ah, Jesus já me abençoou e agora eu não preciso mais dele. Eu sempre conto, eu não costumo fazer isso, mas às vezes é para descontrair, assim, ter um momento de descontração no culto. Eu conto alguma coisa engraçada quando eu posso. E eu lembro sempre de um taxista que me contaram, é uma anedota, claro, que ele é motorista e ele foi pegar um motorista de táxi e ele foi pegar um de seus clientes no aeroporto. O aeroporto é sempre cheio e não tinha nenhum lugar para estacionar o carro e ele, desesperado porque o cliente estava chegando, então ele fez uma oração, falou: Senhor, meu Deus, aqui, se o Senhor abrir uma vaga para mim aqui, domingo eu vou na igreja. E ele acabou de dizer e um carro saiu e falou: não precisa mais porque eu já encontrei. Entendem? As pessoas querem muito, mas quando recebem, elas se esquecem de Deus. É assim que tem que ser, então, na vida das pessoas? É a síndrome de Faraó. Deixa o meu povo ir. Não, não vou deixar. Deixa o meu povo ir adorar a Deus. Não vou deixar. Então haverá pragas. Ah, Moisés, traz Moisés aqui. Ore ao seu Deus.
para que a praga seja removida. Certo, nós vamos orar. Ora, a praga é removida. Deixa meu povo ir. Não, não vou deixar. Até que o pior aconteceu. E você também. Será que você também está com a síndrome de Faraó? Quanto mais você vai precisar escutar que Jesus é o Senhor, e que Ele te chama, e que Ele quer a sua casa, e que Ele quer a sua vida, e que Ele quer a vida da sua esposa, que Ele quer os seus filhos aos seus pés, para abençoar, para salvar, para livrar do grande e terrível dia da ira do Senhor. Quanto mais você vai ter que escutar. Não viva mais em desordem. Não viva mais em rebelião. Arrependa-se dos seus pecados. Jesus não veio chamar justos, não. Ele veio chamar pecadores ao arrependimento. Arrependa-se dos seus pecados. Dobre-se a Jesus, o Senhor, o Rei eterno. Nunca é para pior. Jesus, ao receber a notícia, então, ele disse, não é para a morte. Ainda que aconteçam algumas coisas terríveis, tudo está sob o controle de Deus. Deus não está demorando, como alguns dizem. Deus não demora, Deus tem o tempo certo. Deus faz as coisas certas, para a glória dele mesmo. Então nós temos que entender as coisas que têm acontecido e estar nos humilhando debaixo da poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno Ele nos exalte. É isso que diz a palavra de Deus. Jesus ficou um tempo lá, talvez os seus discípulos pudessem não ter entendido, até mesmo Marta e Maria, elas falaram com Jesus com um tom de censura, mas Senhor, se tivesse aqui ele não tinha morrido. Mas Jesus sabia o que estava para ser feito, algo muito maior, algo muito poderoso. Então Deus não se demora, Deus faz as coisas no tempo certo. Deus é maravilhoso, Deus quer o melhor para nós. Veja José, por exemplo, quanto que ele teve que passar. Ele passou por várias situações de prisão, de humilhação, de fuga. E depois Deus o exaltou, porque tudo aquilo tinha um propósito diante de Deus. Veja a pessoa de Jesus, um homem bom, maravilhoso, veio para curar as pessoas, para abençoar as pessoas, para dizer às pessoas para que eles se arrependessem, porque o reino de Deus estava vindo. E depois, quando ele estava pregado na cruz, muitas pessoas talvez voltavam para suas casas desoladas, dizendo, mas isso não é justo o que está acontecendo. Achavam que aquilo não era certo o que estava acontecendo, mas diante dos olhos daquelas pessoas, era a realização mais magnífica e maior do que Deus já pudera ter feito. Era a salvação para todos os povos. Então nós não sabemos todas as coisas. Eu quero citar de novo o texto aqui, que eu citei a semana passada, aqui, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos. Os meus caminhos, diz o Senhor. O Senhor é quem sabe de todas as coisas. Vamos nos dobrar a Ele. Vamos clamar a Ele, pedir perdão a Ele. E pedir que Ele nos ajude na nossa falta de compreensão e que aumente a nossa fé para viver os momentos que Ele tem dado para nós com humildade e com gratidão. Vamos fazer assim. Deus faz as coisas certas no tempo certo, para a glória dele mesmo. Deus abençoe a igreja. A glória devida a Jesus. A necessidade de arrependimento. E Deus faz as coisas certas no tempo certo. Deus abençoe você. Deus abençoe todos nós. Vamos orar e finalizar aqui o nosso culto de adoração ao nosso Deus. Senhor, obrigado mais uma vez, porque o Senhor é bom. A sua Escritura está aqui diante de nós, bem à nossa mão e diante dos nossos olhos. Abençoa cada coração, Senhor, e queremos te agradecer porque o meu coração foi abençoado por ti, Senhor. A minha vida foi abençoada sobremaneira pela tua palavra.
Obrigado, Senhor. Obrigado. Senhor, o que o Senhor fez comigo, e eu peço ao Senhor que o Senhor faça ainda melhor para com os meus irmãos e para com essas pessoas que ouviram essa palavra. Deus, em nome de Jesus, por favor, faz ainda melhor. Dá mais alegria, dá mais gratidão, dá mais fé, Senhor. Dá mais encorajamento, Senhor. Por favor, Senhor, abençoa cada um, cada irmão, cada criança que pôde ouvir. Desperta, Senhor, dos túmulos espirituais para a tua glória. Louvado seja o teu nome, Senhor, em nome de Jesus. E agora, queridos irmãos, que a graça soberana, que a graça maravilhosa, a graça salvadora de Jesus, o Filho de Deus, que o amor do nosso Deus e Pai, que a comunhão, o ensino, o poder, a instrução, a preparação, Senhor, do Espírito Santo de Deus, esteja com todo o povo de Deus espalhado por toda a terra e com todos vocês, hoje e para todos sempre. Amém. Muito bem, encerramos então o nosso culto, estamos encerrando a nossa transmissão. Deus abençoe a sua vida. Nós estamos preparando um drive-thru da Sexta do Amor, aqui para depois do dia 5. Talvez seja dia 10, se não me engano, é isso que eu tinha colocado. Dia 10. Prepare a sua vida. Seja generoso. Seja generoso. Eu sei que você que é membro da igreja tem alguns produtos aí. Mas eu desafio você a doar mais. Doe mais. Abençoe. Há tempos de sofrimento agora. E a igreja quer abençoar. A igreja quer ser agente da bênção do Senhor. Certo? Então doe alimento. Se você quiser doar recurso para nós aqui, para que haja mantimento na casa do Senhor, doe. A gente vai atendendo as pessoas conforme a gente consegue ter os alimentos, tá bom? Até quarta-feira, se Deus quiser, pelo Facebook, tá bom? Deus abençoe a sua vida e até lá. Um abraço a todos, beijo no coração.